Vamos para mais um vídeo do Melhorando Filmes. Dessa vez vamos tratar do filme Halloween de 1978, dirigido pelo John Carpenter. Esse filme ele já é uma obra-prima do cinema, é um dos melhores filmes de terror já feitos. Muita gente considera o melhor slasher de todos, mas ele tem sim vários problemas que eu vou corrigir na minha versão. O tema central vai ser a degradação da sanidade frente ao vazio absoluto. A tese é que o mal não é uma entidade externa, ela é a ausência total de significado humano espalhado na desintegração de uma comunidade que se recusa a confrontar o seu próprio trauma. A ideia dramática é que Halloween ele deixa de ser um slasher para se tornar, na nossa versão, um estudo de horror existencial sobre o determinismo. A Laurie Strode não vai ser só a Final Girl por sorte, mas porque ela é o único ser humano em Haddonfield capaz de reconhecer a vacuidade do Michael Myers, enquanto todos ao redor dela tentam desesperadamente manter uma fachada de normalidade que já morreu. De protagonista nós temos a Laurie Strode, seu desejo é manter a inocência e a continuidade da vida suburbana inócua. Sua necessidade é aceitar que a segurança é uma ilusão e que a sobrevivência exige a destruição da sua própria psique em favor da brutalidade necessária. Ela precisa parar de observar e começar a confrontar. O antagonista é o Michael Myers. Ele não tem apenas o papel de um assassino serial killer. Na nossa versão, ele representa uma força física de entropia. Ele não persegue Laurie por desejo, mas porque ela é a única que vê o vazio dele. Ele é o espelho de Haddonfield, um monumento de silêncio e memória reprimida. Os conflitos, nós temos o externo, a caçada inexorável, onde cada passo de Michael é calculado, representando não ódio, mas sim uma lógica de causa e efeito mecânica. E o interno, a Laurie sendo forçada a descartar cada pilar de sua moralidade adolescente para sobreviver a algo que não compreende leis humanas. Haddonfield não é uma cidade comum, é um abrangente de traumas não ditos. Laurie Strode, a aluna exemplar, não vive, ela desempenha a normalidade. Sua vida é uma coreografia de perfeição acadêmica e amizades superficiais. Um escudo contra a melancolia que exala de uma cidade que parou no tempo. O subtexto é a estagnação. Todos os adultos ao seu redor estão em suspensão, esperando algo que eles próprios esqueceram que temiam. Sobre a Laurie, nós a vemos através dos seus reflexos, janelas, vidros de carro, espelhos. Ela observa o mundo e nunca participa dele. Sua obsessão por trancar portas e janelas é interpretada pelos amigos como uma excentricidade, mas é na verdade uma intuição biológica de que o vazio está se aproximando. O Dr. Loomis, ele é a voz da dissonância cognitiva. Sua presença em Haddonfield é um borrão de desespero. Ele não busca apenas um paciente, ele está atrás de uma confirmação de que o mal ele possui um peso físico e a sua chegada à cidade é o primeiro acorde de um requiem. O incidente incitante não é o primeiro assassinato, é uma visão. Laurie, ao olhar pela janela de sua sala de aula, vê uma figura parada na rua, imóvel, sob uma luz difusa do outono. Não há movimento e nenhuma intenção aparente, apenas a presença estática de algo que nega a existência do tempo. Quando ela pisca, essa figura desaparece. O mundo não mudou fisicamente, mas a realidade de Laurie ela foi fraturada. A certeza de que ela está sendo observada por algo que não pertence a uma ordem natural. A tensão não vai nascer de sustos, mas de toda uma construção geométrica. O Michael Myers ele aparece em segundo plano em todas as cenas de Laurie. O borrão à esquina, a forma contra a luz do pôr do sol, o vulto refletido em uma poça d'água. Cada interação de Laurie com suas amigas torna-se um exercício de alienação. Enquanto elas falam sobre planos para o futuro, ela está tentando processar o fato de que o futuro já deixou de existir. A trilha sonora não é música, é uma pulsação constante que vai acelerando à medida que a distância entre Laurie e o Michael diminui. O ponto de não retorno vai ocorrer quando a Laurie ela encontra a máscara do Michael descartada no jardim de sua casa. Em vez de fugir, ela a pega. Ao tocar aquele látex rígido, ela sente o frio absoluto. No momento em que ela decide levar a máscara para dentro de casa em vez de descartá-la ou chamar a polícia, ela rompe o pacto de negação da cidade. Ela aceitou o jogo. Ao trancar a porta da frente, Lauren não está mais apenas se protegendo. Ela cria um palco para esse confronto. Ela cruzou a fronteira da observadora para uma presa ativa. A noite avança como uma compressão física. Onde Laurie antes buscava controle, ela agora encontra o colapso da autoridade. O assassino das amigas não vai ser um evento isolado de terror. É a eliminação sistemática de seus pontos de ancoragem com a realidade. Cada corpo encontrado não é apenas um cadáver. É a evidência de que as leis sociais, todo aquele contrato social de Haddonfield foram revogadas. A Laurie, ela deixa de ser uma vítima e agora ela torna-se uma testemunha dessa anarquia. Os conflitos vão ter uma escalada, representando uma causa e efeito. Um isolamento forçado, que vai ser uma tentativa de Laurie de buscar ajuda, que vai ser frustrada pela própria estrutura
estrutura daquela cidade. Ela vai perceber que as luzes das casas vizinhas não indicam socorro, mas sim apatia. A vizinhança, em sua inércia coletiva, tornou-se cúmplice silenciosa de uma caçada. E essa caçada tem uma inversão. A Laurie, ela para de correr. Essa transição ocorre quando ela percebe que, ao se esconder, ela apenas antecipa o inevitável. Ela começa a usar o ambiente contra o Michael, não para escapar. Ela quer atraí-lo. Ela utiliza a casa, que outrora foi o seu refúgio, como um labirinto de armadilhas improvisadas. A Laurie e o Loomis se cruzam brevemente no corredor escuro de uma casa vizinha. Loomis, em seu delírio profético, olha para a Laurie e não vê uma garota. Ele vê a causa da perseguição. Ele revela uma verdade oculta. O Michael não é um monstro aleatório. Ele é o ápice de um trauma coletivo que Rendelfield enterrou. A Laurie, ela percebe que ela e o Michael são os únicos dois elementos vivos naquela cidade de fantasmas. Ela entende que para sobreviver não deve apenas derrotar o Michael, ela deve absorver a brutalidade que ele representa. E agora o medo, ele cede lugar a um desapego gelado. Laurie começa a ver Michael em toda parte, mesmo quando ele não está. Sua percepção sensorial vai se fragmentar. Ela começa a ouvir a própria respiração como se fosse a dele. Ela é forçada a cometer seu primeiro ato de violência extrema para sobreviver a um ataque no segundo andar. Ao ferir Michael com uma agulha de tricô, ela sente a estranha familiaridade do aço perfurando a carne. Ela não está mais agindo por instinto. Agora ela age por uma necessidade fria. Ela descartou sua humanidade para enfrentar o que não é humano. A casa dos Myers não é mais uma estrutura física, agora ela representa um monólito de memória. O Dr. Loomis, tendo finalmente descartado a sanidade, entra na propriedade para presentear a destruição de sua própria vida profissional. Ele precisa ver o mal ser contido ou ser consumido por ele. Laurie, agora despida da sua psique adolescente, não espera mais no escuro. Agora ela se move através da casa com uma precisão. Tendo removido as lâmpadas e sabotado as rotas de fuga, o jogo de gato e rato termina. E agora o que resta é um processo de aniquilação mútua. O encontro final não ocorre com uma perseguição. Ela se dá em um silêncio absoluto no centro daquela casa. A Laurie atrai Michael para o quarto onde a infância de ambos foi tecnicamente interrompida. Quando Michael surge, ele não ataca como um predador. Agora ele age como uma extensão do ambiente. A Laurie o confronta não com medo. Agora ela revela uma indiferença gélida, utilizando a faca como uma ferramenta de dissecação. O clímax não vai ser uma luta coreografada. Agora nós temos uma sucessão de ferimentos brutais e silenciosos. A Laurie golpeia, não querendo matar Michael. Agora ela quer destruir a forma que ele ocupa. Ela entende que ele não morre por ferimentos físicos, mas ela continua porque a ação é a única coisa que separa a existência de uma dissolução. O Dr. Loomis entra e, em vez de disparar contra o Michael para salvar Laurie, ele dispara contra a própria ilusão de que o mal poderia ser compreendido. Seus tiros não param o Myers, apenas marcam a carne que o vazio ali habita. A decisão de Laurie é o ato final de desumanização. Ela não quer buscar uma saída da casa. Ela trai Michael para o porão, o santuário da decadência, e sela o ambiente. Ela está enterrando a única coisa que lhe deu uma identidade real. Agora ela se torna a carcereira daquele vazio. O confronto termina com Laurie sentada no chão, suja de sangue e poeira, observando Michael, que mesmo após ter sido desmantelado, mantém a mesma postura estática. Ele não se move, ele apenas é. Laurie percebe que ela não venceu, ela apenas se fundiu ao trauma. Ela não retorna para a Rendelfield que conhecia. Aquela Rendelfield morreu no momento que ela aceitou a máscara. A cena final mostra a casa em um silêncio absoluto. As luzes da cidade de Rendelfield começam a acender ao longe, uma após a outra, ignorando o horror que foi contido em seu centro. A sociedade retoma seu ritmo, mas o espectador sabe, o mal ele não foi derrotado, ele apenas foi contido pelo sacrifício da sanidade de uma mulher. Laurie Strode não é só uma sobrevivente, ela representa a sombra que habita aquela casa, vigiando o nada, garantindo que o vazio não escape, enquanto a própria Rendelfield segue o seu curso, alheia à escuridão que a mantém viva. Para elevar essa narrativa ao panteão dos clássicos, a nossa estrutura ela foi ancorada por uma ironia dramática e uma estética de entropia, onde ele deixa de ser sobre um assassino para ser sobre a falência da nossa percepção humana. No frame final, a câmera não se afasta da casa, ela entra nela. O plano final é um close-up fixo no olho de Laurie, enquanto ela olha para a escuridão do porão, onde o Michael reside. O espectador vê o reflexo de Rendelfield no olho dela. O reflexo das luzes da cidade pisca e se apaga, deixando apenas a escuridão. O final não foi uma vitória moral, nem uma derrota trágica. Foi uma resolução de um teorema. A Laurie Strode sobreviveu, mas Rendelfield morreu.
morreu. A ilusão que mantinha a cidade coesa agora foi destruída. A transformação de Laurie é o fechamento do ciclo. Ela agora detém o conhecimento proibido de que o mal não é algo que se mata, mas algo que se contém através de um sacrifício pessoal vitalício. A história não termina com a morte do antagonista, mas com o nascimento de um mito. O filme termina com o peso existencial de quem se tornou a fronteira final entre a civilização e o nada absoluto. A tela escurece lentamente, acompanhada apenas pelo som de uma respiração única, cadenciada, que ecoa na sala de cinema até o silêncio total.